Fala aí, meus amigos palmeirenses, beleza? Vamos trazer uma notícia atualizada aqui direto do Jogo Aberto. Primeiramente quero dar os créditos ao Jogo Aberto, Band News, Band Esporte e a Band. Vamos dar os créditos aí para esse pessoal que vai estar trazendo essa grande notícia pra gente. Vamos lá, Jogo Aberto. E você que não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like. Vamos lá com as notícias do Verdão. Segura. Vamos. Cabeça quente, coração apertado. Lembrança? Uma pausa aqui, galera. Para você que não é inscrito, tá perdendo tempo, se inscreva, compartilhe com seus amigos e vamos subir esse vídeo aí, galera, para dar continuidade aqui. Vamos agora assistir, beleza? E deixa aquele like para ajudar a fortalecer aqui o canal. De um passado bem recente. Ecos da primeira temporada sem títulos de Abel Ferreira no Palmeiras. Cobrança que cresce. E nós sabemos muito bem dentro do clube que a responsabilidade não é de um, é de todos, mas para fora. O futebol há muitos anos me ensina que é assim que funciona, mas o caminho é este. A verdade é que essa conta em 2026 não começou zerada. Mais uma pausa aqui para dar de novo créditos ao Jogo Aberto, Novibet e TV Palmeiras e a Band News. Um misto de amor e reclamações que são base de um casamento que já dura 5 anos. Tanto que bastaram os primeiros tropeços e problemas para os muros pagarem o preço. Estampado o descontentamento de uma reconstrução que não está agradando a todos. Eu não sigo orientações externas, por isso que todos os nossos atletas e profissionais eles possuem a mais alto nível de tranquilidade para trabalhar, que só com tranquilidade você consegue detectar os problemas e tentar solucioná-los, tá? Às vezes manter um casamento de 5 anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube. Nas redes sociais, no estádio e até aqui, na porta da academia de futebol, o ano começou como outro terminou. Pedidos por reforços e uma certa divisão na avaliação do trabalho do técnico Abel Ferreira. Um coro por novidades que também foi endossado pelo comandante palmeirense, principalmente após alguns atletas deixarem o elenco. Qual é a real situação do Palmeiras? Até onde a versão 2026 pode chegar, hein? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Foram embora o goleiro Everton, o zagueiro Micael, o volante Aníbal Moreno, o meia Rafael Veiga e o atacante Facundo Torres. Contratação só Marlon Freitas. Suficiente? As reclamações sobre reforços, aliás, parecem repetir um enredo que foi parecido anos atrás. As contratações são muito claras e muito específicas e faltam jogadores. Faltam no mínimo 3. Saiu o Lázaro, saiu o Dudu, saiu o Menino, saiu o Vítor Reis. Saiu o Rios, saiu o Estevão. E nós contratamos 17, ou saíram 17 jogadores, contratamos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. Eu já vos disse que feijão com arroz é bem simples e mata a fome a muita gente. Portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que jogadores saíram e que jogadores nós precisamos. É só fazer contas. É olhar para os jogadores, quem saiu, goleiro, quem saiu, zagueiro, quem saiu, ponta, quem saiu, volante, fazer contas. E depois, mas essa responsabilidade não é minha. As conversas por Nino, John Arias e Almada, os nomes especulados, parecem longe de uma conclusão. O Palmeiras está lento no mercado? Eu acho que é uma virtude que o Palmeiras tem de ter uma presidente equilibrada. 2025 nós batemos na trave por 3 vezes. 3. Isso comprova que nem tudo que fizemos esteve incorreto. O que nós estamos fazendo esse ano? Nós estamos fazendo alguns ajustes para que a bola não bata na trave, a bola entre. Gosto de desafios, mas cada um na sua função. Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o nosso elenco. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores.
Debate na tela do Jogo Aberto com essa turma dinâmica. Aqui estão Ronaldo Giovanelli, João Pedro Sgarbi, temos o nosso Marco Aurélio Cunha, Ulisses Costa, Cicinho, Edu Dracena, Chico Garcia e diretamente de Minas Gerais, sempre pleno no telão, Everton Guimarães. E olha, eu tô falando de chegadas, mas quero falar de chegadas e saídas. E tudo isso é assunto para o Palmeiras. Olha só, esse é o panorama resumido aqui. Olha só, saíram do Palmeiras o Everton, foi pro Grêmio. Aí o Mikael foi jogar no Inter Miami, empréstimo, não é com o Messi. O Aníbal Moreno foi pro River Plate. Rafael Veiga vai estrear no futebol mexicano pelo América. O Facundo Torres, tão criticado por Ulisses Costa, foi pro Austin, não é? E aí o Marlon Freitas veio do Botafogo, era titular absoluto na equipe do John Textor. E agora é o único reforço até o momento do Palmeiras. Então, a gente sabe que o Palmeiras vem passando por uma reformulação extensa, intensa, e tudo isso está retratado aqui, ó. Esse era o time da final da Libertadores de 2020. Olha quanta gente já saiu, basicamente todo mundo, só o Gomes que permanece no time e é titular, inclusive. Aí, olha só, vamos para a final de Libertadores de 2021. O Gomes e o Piquerez, aqui já estava o Piquerez na lateral esquerda, então eles são os remanescentes desse time vitorioso. E agora, começando 2026, depois de um ano em que o Palmeiras não ganhou nenhum título, nós temos aqui o time base, porque ele já variou muito, o Abel Ferreira, não colocou todos os titulares ainda em campo, até jogou com força mais completa, os clássicos, mas hoje ele tem Carlos Miguel no gol, Kelvin na direita, Gomes e Murilo na zaga, aqui às vezes tem o Fux também, né, que aparece, o Piquerez ainda na esquerda, no meio campo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício, Alan, Vitor Roque e Flaco. Esse é o time base. E o Abel pediu reforços. E aí, Sgarbi, pra você, precisa de muita gente? A janela do Palmeiras até aqui, na minha opinião, é uma vergonha, Rê. Uma vergonha. O Palmeiras perdeu 5 jogadores que foram utilizados com certa frequência no ano passado. Até o Mikael questionado, o Facundo, que o Ulisses questionou bastante. Jogadores que foram importantes, querendo ou não, em certo momento ali, pra ter no elenco, né? Que foram utilizados. Perdeu 5, trouxe o Marlon Freitas. Bom jogador, titular, claro que vai agregar muito. Só que o Palmeiras vai jogar quantos jogos essa temporada? Muitos. O Palmeiras precisa de reforço. Na minha opinião, isso fica muito claro, muito claro. E a gente vê nesse começo do ano, né? Lógico que a base do Palmeiras é interessante, tem bons jogadores, não fez uma copinha boa como estamos acostumados aí nos últimos anos, só que tem que contratar. Não é toda a temporada que o Palmeiras vai ter um Hendrick, um Estevão, um Alan, que é um grande jogador. Não é, tem setores ali que precisa de jogador com mais experiência ali para jogar uma Libertadores, um brasileiro. Então, Leila, Anderson Barros, essa temporada, a janela é uma vergonha até aqui. Vergonha, o tempo tá acabando, né? Não tem mais muito tempo para contratar, até porque brasileiro já tá rolando, paulista, fase decisiva já, tem que acelerar. Agora, Chico Garcia tem um detalhe, como o Abel Ferreira vai conseguir unir a juventude, valores que estão aparecendo da base, com experiência para transformar o Palmeiras num time vitorioso, porque não é só ser competitivo, é ganhar títulos. Então, mas ele sempre fez isso mesmo quando ele teve o seu elenco estelar, até pela base maravilhosa que tem o Palmeiras, mas o Abel ele tem uma necessidade de reinventar o time baixando a média de idade. Porque ele entende que o futebol ele tem uma intensidade muito grande, uma exigência muito grande, física inclusive, e ele faz isso. Se a gente comparar os times anteriores com o time base, nesse momento, é um time que baixa bastante a média de idade. Você libera jogadores acima de 30 anos e você consegue colocar jogadores perto dos 30 anos, porque o jogo hoje exige isso. Agora, ponto nova linha. Você precisa também de jogadores mais decisivos, mais prontos. E eu penso que do ano passado para cá, o Palmeiras mudou um pouco o perfil ao trazer Vitor Roque e Andréas Pereira. Eles não são mais veteranos, mas eles são jogadores com status maior, inclusive com custo maior, né? Porque o Palmeiras sempre contratou jogadores para apostar. Eu tô com uma suspeita de que o Palmeiras não vai utilizar essa janela. Ele vai utilizar a janela do meio do ano. Ele vai dar o tiro no meio do ano. Por quê? Porque o Abel, desde o ano passado, isso ficou muito mais claro, ele projeta a sua temporada para o segundo semestre. Ele faz os seus testes no começo, a gente tem um ano, mais uma vez, muito longo, tem uma
grande pausa na metade, e eu penso que ao invés, né, de apostar agora, como outros clubes estão fazendo, ele vai deixar para investir na metade do ano. Marco Aurélio Cunha, tem um detalhe que eu queria falar com você. Departamento médico, Felipe Anderson tem sofrido com lesões constantes e o Paulinho, que foi uma grande contratação, até financeiramente falando, ainda não conseguiu plenamente aparecer. Quando teve a chance lá no Mundial, foi decisivo diante do Botafogo e depois não pôde mais atuar. Então tem esse detalhe, ainda alguns jogadores não foram explorados dentro do Palmeiras. Verdade, Renata, mas a lesão do Paulinho, ela é de tempo. Você tem que esperar realmente aquele osso maturar, fazer a consolidação, poder oferecer carga. Isso tem que ser muito bem analisado. Ele é um grande jogador e a hora que estiver pronto, está resolvido o problema. Não é como lesões mais complexas dos ligamentos, é o osso. O osso consolidou, acabou, né? E lesões vão acontecer o ano todo. Agora, minha pergunta é o seguinte, o que é reforço? O Palmeiras precisa se reforçar. O que é reforço? Reforço é mais um jogador para encher a prateleira ou é um jogador que venha decidindo e ser decisivo no Palmeiras? Porque contratar e gastar dinheiro a rodo e depois não ter o retorno adequado técnico não é vantagem alguma. Eu acho que está certo. Vê primeiro que tem, o Palmeiras tem um grande elenco, tem jogadores de base bons, vê até onde eles suportam e aí, como falou muito bem o Chico, no meio do ano vai para a cartada decisiva. Porque reforço é reforço, não é contratação. Agora, Ulisses, você muitas vezes criticou algumas contratações do Palmeiras e hoje também há um clima, uma expectativa de que o Palmeiras está esperando por reforços lá da primeira prateleira, como fala-se em John Arias, em Almada, Nino, zagueiro. Então, esses caras, quando o Palmeiras procura, custam mais caro do que talvez para outros times. Renata, eu fui um crítico da direção do Palmeiras no quesito contratações. Achei que contratou muito mal. O Palmeiras faturou muito com jogadores de base, indiscutível, espetacular que fazem no Palmeiras. Só que usou esse dinheiro de maneira muito errada, né? Contratou, tanto é que a prova da contratação são os jogadores que nem chegaram a vestir a camisa do Palmeiras. Escapamento? Não é, Renata, tem uma surpresa aqui hoje no jogo. Daqui a pouquinho. Escapamento? Não posso mostrar agora. Derrubei o patrocinador. Aí é o seguinte, vai trocar o negócio é o seguinte, o que acontece é o seguinte, velho. Mas você é chato, hein, doutor? Aí você derrubou agora. Então o que acontece é o seguinte, contratações erradas, né? Por exemplo, se o Chico... Você quer um bem, uma felicidade pra você? Por exemplo, o Chico Garcia, diretor de futebol do Grêmio. O Grêmio tava na 4ª divisão. Porque ele sempre falou que o Palmeiras contratou bem. O Sousa fez um gol, o Ulisses vai falar o que agora? Deixa eu falar uma coisa pro você, Chico. Não contratou bem porcaria nenhuma. Contratou errado. Os jogadores nem serviram. E é um número, assim, absurdo. Ó, eu acho que chega a quase o valor que o Palmeiras vendeu, ele gastou errado em contratações. Errou feio em contratações. Jogadores que estão indo embora, que não chegaram a vestir a camisa do Palmeiras. O Palmeiras não pode cometer esse erro. E com aval do Abel, hein? Todos os jogadores contratados tiveram aval do Abel. Então o Palmeiras tem que rever isso urgentemente. Hoje o Palmeiras tem um 11, Renata. Ele não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro, não chega perto do Flamengo, não chega perto do Cruzeiro, entendeu? Essa é uma verdade. Peraí, o que foi, Abel? Se depois quiseres, eu posso dar uma Gillette que tenho lá no meu vestiário, eu posso... Gillette. Isso aí, Não precisa de Gillette, não. Você continua sendo um técnico espetacular, Abel. Entendeu? Mas as contratações foram erradas. Erraram feio. Reformulação no futebol é uma palavra complexa de ser colocada em prática. E o Palmeiras fez isso sem que as pessoas percebessem ano passado. O Palmeiras está brigando pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras estava reformulando, gastando dinheiro, ok, mas reformulando. Quanto tempo ainda vai levar para esse Palmeiras estar pronto? Renata, eu vejo o Palmeiras pronto. Você vê a escalação aí do Palmeiras, é um timaço, ainda mais comparado com o que tem hoje no futebol brasileiro. E outra, o mercado. Qual que é o jogador que você vai trazer espetacular para encaixar nesse time aí? Então é difícil. O Palmeiras liberou um Rafael Veiga, que para mim é um excelente jogador e joga em qualquer time aqui no nosso país. Não tá bem no Palmeiras? Requer um tempo, mas também há esse desgaste. Então a gente entende. Rafael Veiga, eu sempre falei do início, é um jogador que se vestisse a camisa do São Paulo ia fazer história também
pela movimentação, pelo futebol que tem, mas optou para ir para o México. Então, assim, você abre mão de um jogador como esse. O Palmeiras sempre tem sido um exemplo de administração com a Leila, não faz loucura. Então não adianta, o torcedor pode dar pitizinho, pode fazer carinha de choro, não vai comover a Leila. A Leila, ela coloca os pés no chão e vai de acordo com o que o Abel exige. O Abel também é esse termômetro da Leila. Erra, sim, mas e os acertos? É que a gente só pontua o que errou. Mas o que acertou? O Vitor Roque errou? Todo mundo dando Vitor Roque no início, eles mantiveram os laterais, lateral direito, acertou? Uai, lateral direito? Não, dois? Como é que não? Não, tudo bem. Mas só que saiu o Mike e saiu o Mas Marcos se a seleção Rocha. brasileira não consegue definir os seus laterais na direita especificamente e ainda cogita o Militão, que é um zagueiro, para jogar como um reforço ali na defesa, imagina no mercado. Mas espera, a seleção brasileira só tem brasileiro para escolher. Ele tem o mundo inteiro para buscar Mas lateral. o Flamengo tem o Varela. Entendeu? Você acha o Varela um craque? Não, o Varela e o final da Libertadores acabou. Exato. Melhor em campo. Mas é difícil, gente, a lateral, as duas laterais, mas a direita principalmente é uma posição que hoje é escassa no mundo. Não, e o Kelvin decidiu o jogo contra o Palmeiras, fez gol mas é o contra o São Palmeiras. Paulo. Mas você fala do time do Palmeiras, é o timaço. Só que qual que é a regra do Palmeiras? O Palmeiras entra toda a temporada pra brigar pro Libertadores, pro Brasileiro. São 2 anos sem título já agora. Você acha, Sgarbi, que o Palmeiras vai ganhar o Campeonato Paulista? Não acho que vai ganhar, não. Não? Não acho que vai ganhar, não. Eu vou pro Mas tá falando como comentarista ou como torcedor? Não, como comentarista, o Palmeiras tá jogando nada, gente. Mas e quem vai Então ganhar? vou passar pro Edu essa pergunta. E aí, Edu, ganha ou não ganha? É claro que vai ser o Palmeiras. Mas eu vou para um outro lado. Se você pegar o time que a gente colocou ali, é um time muito bom. E elenco, vai Edu? é isso que eu tô falando. Aí você pega o banco do Flamengo no jogo agora na final. Pô, Luiz Ganhou o Araújo. título. Não, mas ó, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Danilo. Nossa. E aí a gente Para de falar do Flamengo. Não, mas aí a gente olha pro banco do Palmeiras. A gente olha pro banco do Palmeiras, a gente não vê essa coisa assim, pô, o cara vai entrar e vai mudar o jogo. Então é isso que a gente tá pedindo. Ou seja, se o Palmeiras contrata esses 3 jogadores que a Renata falou, né, o John Arias, o Almada. E Nino. Não é isso? Meu, gente, aí... Você acha... Não, para aí. Leila, só uma pergunta. eu vou falar direto pra Leila. Se você contratar pelo menos um desses, você é fenômeno. Então, mas não tem jogador para contratar? O que é, Olha como tem jogador para contratar. Entendeu? Tem jogador para contratar. Você citou vários, tem para contratar. O Almada custa 20 milhões de euros, 50%. E aí? Sabe? Pô, E é Tem jogador aí que custou 14 milhões de dólares e não jogou com a camisa do Palmeiras. Mas nós E o estamos- Facundo, por exemplo. Nós estamos falando de um time. Gente. Nós estamos falando de um time que tem essa característica, né, de se reformular quando perde grandes jogadores. Você acha que o Palmeiras, a estrutura que tem, o dinheiro que tem, o treinador que tem, a presidente que tem, você acha que vai liberar um Rafael Veiga? Já não tem uma cartada na manga? Vai liberar um Facundo? Já não tem? Vocês acham que se o Estevão não tivesse sido vendido, não sei. se o Estevão tivesse ficado até o final do ano passado no Palmeiras, ele poderia ter conquistado sim um título? Acredito que sim. Não, ele ia ficar 1 ano sem título, tenho certeza disso. Mesmo com o Estevão. Ele fazia diferença. Não, Mesmo ia ganhar título. Ia ganhar título. Ia ganhar título, O Renato. Palmeiras Ia. tá sem banco, mas a mamãe tá com banco. Digo mais, hein? O Rio. Everton Guimarães, eu quero a sua participação nessa história também. O que tá faltando pro Palmeiras convencer o torcedor, hein, Everton? O tamanho desse fantasma, hein? Renata, eu posso falar, assim, eu vou desagradar, tem gente que gosta, eu tenho um pé atrás, não conheço muito bem, mas acho que a primeira coisa que o Palmeiras precisava mudar, eu vou desagradar muita gente, ou talvez não, é ter um diretor de futebol do tamanho do Palmeiras. Eu sei que o Anderson Barros é respeitado, eu sei que muita gente gosta, mas eu não acho que tem que ter um diretor de futebol, eu acho pesado dizer isso, mas enfim, subserviente, sabe? Que reza na cartilha sempre de quem está acima dele. Isso me incomoda um pouco. E aí, quando o Atlético passou por uma reestruturação em 21, mas você busca exemplos. Eu vou buscar exemplos aqui, o que está acontecendo aqui. Acho que o projeto de futebol tem que ser comandado também por gente bem capacitada. Então, quando o Atlético quis mudar, o Atlético, isso colheu em 21, mas 20 já fez uma boa temporada, o Atlético trouxe o Rodrigo Caetano. Tão bom que hoje, olha onde ele está, né? Então, ano passado, o Cruzeiro não trouxe um grande executivo de futebol, por exemplo, ano passado. Agora o Bruno Spindel está aqui.
Depois que o Alexandre Matos saiu, o Pelaip ficou por aqui, depois o Pelaip saiu, mas acabou o Pedro Júnior sendo, filho do Pedro Lourenço, sendo o cara para cuidar de tudo isso. Mas trouxe um treinador, que é o Léo Jardim, que não só ajustava time dentro de campo, não. Criou todo um processo no futebol profissional do Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras pode pensar nisso. Ter um diretor de futebol maior do que o Anderson Barros, mudar a estrutura de futebol, a estrutura até de perfil de contratações. E, por exemplo, agora que perdeu o Veiga, é uma ótima oportunidade para buscar um dono do meio-campo. E não repetir, por exemplo, eu amo o Paulinho. O Paulinho é um dos jogadores mais profissionais, mais incríveis que estão atuando no futebol brasileiro. Mas desculpa, um clube do tamanho do Palmeiras, com a estrutura que tem, inclusive no seu departamento de saúde, não pode cometer, por exemplo, isso que o Palmeiras cometeu, de ter contratado o Paulinho machucado, a gravidade da contusão, o dinheiro que foi pago pelo Paulinho, que está sendo pago porque foi parcelado. Não pode, Renato, esse tipo de erro, de um jogador tão importante como o Paulinho não poder usar, não poder jogar, não poder escalar, porque ele está machucado. Um clube do tamanho do Palmeiras que virou referência não pode errar tanto não, Renato. Ronaldo, agora é você. Bom, é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha e vamos dar os créditos novamente ao Jogo Aberto 9bit, as Band News, Band Sport e a Band. Valeu!